muito bem. Dando continuidade às nossas aulas. Hoje nós vamos estar falando de um princípio, de algo muito importante e extremamente essencial. Não que tudo que nós já temos falado até aqui não seja essencial, tudo é essencial daquilo que nós temos falado, cada um dos princípios. Tudo o que foi falado, que os outros professores falaram, que os pastores falaram. Hoje nós vamos estar falando sobre adoração. Princípio da adoração na vida do cristão, na vida do líder. E eu deixei como título dessa aula aqui, adoração que honra a Deus. Adoração que honra a Deus. E a nossa base, continuando nessa sequência de Josué, o versículo 1, que a gente vai pegar é Josué, capítulo 5, no verso 13, do 13 ao 15. Nós já lemos em outras aulas, mas eu vou iniciar por Josué, capítulo 5, versículo 13, a partir do 13 até o 15, diz bem assim. A versão que eu peguei aqui, já só antes fazendo a dedo, eu peguei a versão NVI. Como lá na primeira aula a gente conversou, falei um pouquinho sobre versões, a NVI é uma versão muito boa para a gente fazer estudo. Tá? Eu sou da Almeida, eu gosto de palavras difíceis. Almeida Codilha, Almeida Fiel, Almeida 1969, eu gosto daquelas palavras esquisitas. Assim. Eu gosto da NVI. Nessa NVI para estudo e para uma compreensão, ela é sensacional. A NTLH, ela é boa também, só que ela é uma linguagem bem mais atual, Aí, agora tem NTLH. Ela é bem mais atual e dá às vezes a gente precisa se aprofundar um pouquinho mais. Por isso que eu digo, ver mais de uma versão. Mas na minha NVI também é assim, Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem de pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: Você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: Que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? E no verso 15 ele diz: O comandante dos exércitos do Senhor respondeu: Tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Fez assim ou obedeceu? Adoração é um fundamento espiritual. O conceito bíblico de adoração, ele é mais amplo muitas vezes que a gente pensa, ele é mais profundo do que a gente pode imaginar. Ele envolve um estilo de vida de reverência, obediência, entrega e temor a Deus. Baseado nas escrituras aqui, que nós vamos dar uma passeada em diversos versículos, nós vamos ver diversos elementos da adoração dentro das escrituras. O primeiro desses elementos que eu quero que a gente comente é a reverência e santidade. São dois elementos ali, mas eles estão unidos. Adorar é reconhecer a santidade e a soberania de Deus. Como Josué, nesses versículos que a gente leu, ele se prostra e tira as sandálias diante desse comandante do exército do Senhor. Ele estava indicando o quê? Submissão e um respeito, aquela reverência, Êxodo 3:5, a gente tem isso acontecendo também, só que com o líder de Josué, Então, quando Deus fala com um rapazinho chamado Moisés, no meio de uma sarça que pegava fogo, mas não queimava, e ele falava: então, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. Da mesma forma que Deus falou com Moisés, ele vai e fala com o sucessor de Moisés, Josué. E outro aspecto, isso é o aspecto de reverência e santidade. Eu coloquei essa pergunta lá no final, mas ela já cabe aqui agora. Você tem tirado as suas sandálias diante de Deus? Não estou falando para tirar os sapatos, mas essa sandália, essa reverência, esse sentimento de submissão. Será que nós temos tido isso? Será que nós temos tirado as sandálias? Hoje em dia, o homem tem outro termo, descer do salto,
Tem descido do salto. Ou subir. Ou subir, a gente sobe no salto, né? Não, às vezes a gente precisa descer do salto, baixar a bola, ser humilde. A gente tem tido esse sentimento para com Deus. Outro aspecto, além dessa reverência e santidade, é a entrega total. Romanos, capítulo 12, verso 1. Quem que pode abrir? Romanos 12, 1, e eu já vou pedir para alguém já se preparar com João 4, 23. Pastora pega Romanos? João vai para João? João 4, 23. E mãe, pega Levítico 10, 3. Já deixa engatilhado. Romanos 12, 1, João 4, 23 e 24 e Levítico 10, 3. Pode ler Romanos, pastor. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. E essa versão, a tua é NTLH. Olha só, nesse caso a NTLH ela foi assertiva. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem. As outras versões, como a minha, a NVI, ela fala, esse é o culto racional. Olha só, nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Culto racional, adoração. Culto racional, adoração. Segura essa imagem. Então, Romanos 12:1, ele define a adoração como oferecer o corpo como um sacrifício vivo, santo, agradável diante de Deus. Um culto racional, uma adoração que envolve toda a vida e não apenas momentos específicos. Quando ele fala oferecer o vosso corpo como sacrifício vivo, oferecer a sua vida, é a vida, gente. Não é só um momento. Adoração não é um momento. Adoração não é um momento aqui a hora das 7h30 até as 9, 9h30, ou das 7 horas até as 9 no domingo. A adoração não engloba um momento específico. Ela é vida, uma atitude de vida, né? Outro aspecto, em espírito e em verdade. João, lê pra gente o 4, 23 e 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais como assim, que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, com um coração sincero, guiado pelo Espírito Santo e alinhado com a palavra de Deus. Quando nós falamos que o Senhor sonda o nosso coração, que o Senhor sonda nós buscando verdadeiros adoradores, Ele não... Porque quando nós olhamos para fora, aqui é fácil. Eu estou com o violão, eu canto, né? A gente ergue a mão, abaixa a mão, a gente olha para os irmãos, a gente vê, às vezes, a cabeça baixada. A gente olha para o exterior, a gente olha, poxa, olha, adoração. Mas o Senhor não está olhando para o exterior. O Senhor não está olhando para a casca. Ele olha para o nosso coração, Ele está buscando se aquilo realmente é adoração. Se aquilo que eu tenho feito, que eu tenho externalizado, está corroborando aquilo que está dentro de mim verdadeiramente. Porque só a casca não faz diferença, né? Então essa questão do coração sincero, guiado pelo Espírito Santo com a palavra, não é com práticas vazias ou tradições humanas. Porque a gente tem as nossas tradições, nós temos o nosso rito, né? Um culto, ele tem ali o seu andamento, a gente faz assim, faz assim, mas essa não é a parte importante. A parte importante é como a gente tem feito aquilo, não são as coisas, mas por que eu estou entregando aquele louvor? Por que eu tenho erguido a minha mão? Porque às vezes a gente está, vou falar como ministro de louvor, a gente vai, irmãos, aplaudam o Senhor, vamos com palmas, ergue a mão, baixa a mão, mas isso está mais por animação de palco do que propriamente adoração. Não estou induzindo a igreja a adorar, eu estou falando para a igreja basicamente, você tem liberdade para levantar sua mão, você tem liberdade para aplaudir, mas senão não precisava, é só pôr uma plaquinha igual do Silvio Santos, assim, aplausos, sabe? Uma plaquinha, mão, olhe para o lado, fale isso para o seu irmão, mas isso a gente está dando uma indicação de que você tem liberdade para fazer isso, mas por quê? Eu estou fazendo porque o ministro do louvor está falando? Estou fazendo porque a pastora falou, põe a mão no coração, ergue a mão, ajoelha? Não.
porque eu vou me ajoelhar no momento de oração, porque eu estou contrito mesmo, e eu quero ter esse sentimento igual Josué teve ali de se ajoelhar e reverenciar. Poxa, eu estou na presença de Deus, Senhor, eu estou aqui de joelhos na tua presença, clamando por você. É o interior. E o Senhor olha para isso, para essa reverência, essa santidade, essa entrega total, em espírito e em verdade. Outro aspecto, né? Nós falamos reverência e santidade, a entrega total, em espírito e em verdade, e agora a centralidade em Deus. A adoração não é sobre o homem ou as suas preferências, mas sobre Deus. Vamos usar Levítico 10:3 para nós. Levítico 10:3. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. Vocês já vão entender por que Arão calou-se. Mas nesse sentido, a adoração é sobre Deus. Mostrarei, a versão que eu tenho aqui, ele fala: aos que de mim se aproximar, santo me mostrarei. Uau. E tem mais uma versão ainda que eu separei que ela fala assim: mostrarei a minha santidade àqueles que se aproximam de mim. Tá? Isso aqui sublinha que Deus define como ele deve ser adorado. É ele quem define. Não sou eu quem define como ele deve ser adorado. Ele definiu aqui. Eu vou me mostrar santo. Quem se achegar a mim tem que estar santo. Porque eu vou me mostrar santo diante do povo. E eu vou ser glorificado à vista de todos. Ou seja, Deus mesmo está dando a indicação. A adoração é assim. Eu quero que haja dessa forma. Né? Quem pode falar, né? E dando isso, nessa sequência, depois da centralidade em Deus, quando a gente entende que o centro é Ele quem define, né, a própria adoração, a obediência e serviço. E aqui nós vamos aprofundar um pouquinho mais. Vocês sabem que eu gosto de aprofundar, de pegar o original, mas ainda não é minha especialidade, ainda em nome de Jesus, o hebraico. Mas eu digo para vocês que eu deitei em cima disso aqui, sabe? E justamente porque eu amo o contexto. A palavra de Deus, como a gente falou na primeira aula lá, ela é inerrante, né? Ela é infalível. Ela não falha no que ela disse e ela não contém nenhum erro. E muitas vezes a gente fica, mas a Bíblia tem contém erros, porque nós temos aqui as traduções. E às vezes nós temos o erro na nossa interpretação. Mas lá no original, quando a gente está falando em teologia, o aspecto da inerrância, ele é aplicado ao original. Porque muitas vezes a gente tem, como a gente também já falou na primeira aula, aquelas paráfrases, né? Que nós temos na Bíblia a mensagem, que é uma paráfrase, é a fala, é um autor que colocou ali, ele colocou ali a sua emoção, colocou o seu entendimento, mas ela não é uma tradução, ela é uma paráfrase. Dá para você entender uma conotação mais emocional, mais profunda, mas aquilo ali já não é mais inerrante, porque o autor está colocando, né, a interpretação dele. Ele está colocando aquela basicamente a interpretação dele, ou trazendo uma poesia, mas acaba que, dependendo da forma com que ele alinha as palavras, acaba saindo do contexto e trazendo uma interpretação errônea. Mas não é que a palavra errou, a nossa interpretação que errou. Amém? Então, no hebraico, no contexto bíblico, adorar, né? Nós temos a palavra como uma palavra chamada sakan. Eu não vou escrever em hebraico aqui, cara, eu não entendo aqueles pontinhos, aqueles risquinhos, não dá, ainda mais que escreve de trás para frente, né? Estilo mangá. Então, e essa palavra, ela significa curvar-se ou prostrar-se. Ela é usada em várias passagens, como por exemplo em Gênesis 22:5, quando Abraão fala pro moço dele, ó, fica aqui, que eu com o menino, ele vai pegar o filho dele, Isaac, vamos subir, né, com o jumento, eu e o rapaz, e havemos adorado, nós voltaremos. Esse adorado é essa palavra, sakan, que ela significa prostrar-se ou curvar-se. Esse é só uma das passagens onde ela aparece, né? Mas também para a adoração, nós temos a palavra ravodá, cuja raiz dela, que é avad, significa servir, serviço, trabalho.
Essa é a palavra principal, essa avodá, é a palavra principal que mais aparece no contexto de adoração. Em Êxodo 3,12, diz bem assim, ó, Deus afirmou, eu estarei com você. Esta é a prova de que eu sou quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Este prestarão culto, essa aqui é a versão, como eu falei, é da NVI, mas na versão ACF, que é a versão corrigida, a Almeida corrigida fiel, esse prestar culto está como servirão. Então, e é aqui que é usada essa palavra. Essa palavra, Havad, ela aparece nesse contexto aqui. Então, vocês prestarão culto, vocês servirão. Adoração, serviço, trabalho, exatamente. Então, quando a gente vê isso aqui, Moisés é chamado para servir, adorar a Deus no Monte Sinai. Também é um contraste em um contexto de idolatria, como lá em Deuteronômio 7,16, que Deus fala para ele, ó, não sirvam a outros deuses. Esse sirvam também está nessa raiz dessa palavra hebraica, né? Servir, serviço, trabalho, adoração, prestar culto. Então, quando lemos determinadas passagens bíblicas, as palavras traduzidas como servir são perfeitamente intercambiáveis. Quando eu falo intercambiáveis, eu posso mudar, trocar elas. Servir e adorar, eu posso substituir ela sem ter perda de contexto. Ela quer dizer exatamente aquilo. Então essas palavras são perfeitamente intercambiáveis. Onde está servir, eu vou colocar adorar, que aquilo vai estar correto. Sabe? No mesmo sentido. Vai estar dando o mesmo sentido, perfeito. Além do mais, essa ravodá, essa palavra, ela se refere tanto ao trabalho sagrado, ao servir a Deus. Ela aparece em contexto servir a Deus no tabernáculo, servir a Deus no templo, mas ela também aparece no contexto do serviço, do trabalho, vamos pôr entre aspas aqui, o secular. Né? Oi? Nas tarefas no trabalho, aquilo que te gera renda, também. E aqui, ó, Êxodo 5, 17 e 18, é onde essa palavra, ela entra nesse contexto do trabalho, sem ser o trabalho, digamos assim, um trabalho sagrado. Êxodo 5, 17 e 18, diz bem assim, respondeu o faraó, preguiçosos, é o que vocês são, preguiçosos, por isso andam dizendo, iremos oferecer sacrifício ao Senhor. Agora, voltem ao trabalho, vocês não receberão palha alguma, continuem a produzir a cota e entregar de tijolos. Esse aqui era o contexto em que o povo, né, Moisés fala, ó, deixa o povo ir, né, deixa o povo ir. E o faraó fala, não, vocês são preguiçosos, voltem para o trabalho. E ele não estava falando trabalho em relação a adorar os deuses lá do Egito e se abaixar. Ele estava falando, voltem ao trabalho mesmo. O trabalho braçal. Fazer tijolo, construir essas coisas, faz os meus templos, vai construir minha esfinge lá. Então, presta bem atenção. Olha, isso aqui eu acho que dentro dessa aula, acho que é a parte mais importante para a gente. O cerne dessa aula está aqui. Porque a profundidade de significado que isso traz para a nossa vida diária, entendeu? Quando a gente percebe que adorar é serviço, é trabalho, que quando eu estou trabalhando, seja na igreja, seja no trabalho que me gera renda para dentro da minha casa, eu estou prestando um culto ao Senhor, Aleluia. Isso muda tudo. Vê só, é a palavra, a gente entende isso, a palavra aqui está dizendo isso, prestar culto, servir, adorar. E quando eu vou trabalhar? Tem um versículo, vocês atenção, aquele lado lá que fala, né, que nós temos que fazer tudo como se fizesse exatamente ao Senhor, né? Você leu aqui. Porque ó, isso muda tudo. É o que o apóstolo Paulo fala. 1 Coríntios 10, 31. Já que a pastora lembrou, a pastora vai ler pra gente. 1 Coríntios 10, 31, Paulo fala isso. E é isso que também Josué está se referindo lá em Josué 24, 14 e 15, quando ele fala: escolhei hoje a quem vocês vão servir. Esse servir, Josué está falando, servir de trabalhar, de adorar, de prestar culto. Aleluia.
É o mesmo contexto de 1 Coríntios 10:31. 10:31 diz assim: portanto, quanto vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Deixa eu passar. Passa para a glória de Deus. Portanto, seja vocês comendo, seja vocês bebendo, fazendo qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo é tudo, gente. Tudo não é façam música na igreja para a glória de Deus. Tudo é tudo, não é tudo. Venham, passe uma vassoura na igreja para a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia. Tudo é tudo. Quando você levantar, você está fazendo isso para a glória de Deus. Quando você faz o seu cafezinho de manhã cedo, você está fazendo para a glória de Deus. Quando você está lá, montando suas frutas lá, João, lá na frutaria, você está fazendo aquilo para a glória de Deus. Quando a pastora, além de preparar uma mensagem, também está atendendo, está lá na madrugada, ela está fazendo isso para a glória de Deus. Isso é adoração. Ela está prestando culto. Eu e você estamos prestando culto a Deus com tudo que nós fazemos. Aleluia. É o nosso serviço, é o nosso trabalho. Isso é de conexão com a obra. Foi falado no domingo a respeito da obra de Deus. Nós temos que fazer a obra de Deus. Mas o que é a obra de Deus? A obra de Deus é a vida. Viver para Deus. Essa é a obra de Deus. Está incluído eu falar de Jesus? Está incluído eu adorar a Deus? Está incluído eu me preparar? A minha postura? Tudo está incluído. Mas a minha vida é para a glória. É um culto a Deus. Como lembramos, porque por Ele, para Ele, são todas as coisas. Exatamente! Essa é a verdadeira adoração. Né? O serviço a Deus vai além das tarefas práticas, inclui uma devoção espiritual e obediência. É o nosso dia a dia, é o nosso diário. Portanto, no hebraico bíblico, servir a Deus implica em adorá-lo com reverência e submissão, refletindo uma vida de serviço e culto integral a Deus. Isso é adoração verdadeira, o culto integral, a tua vida na totalidade. As 24 horas do seu dia são um culto a Deus. Aleluia. A gente precisa ter muita reverência e cuidado com relação a isso. Porque às vezes a gente acha que, não, a minha adoração é quando eu estou cantando um louvor, é quando eu estou ajoelhado orando, é quando eu estou falando de Jesus, eu estou prestando. Não, a minha adoração é no cafezinho. A minha adoração é lá no meu patrão ímpio, fazendo. Eu não posso falar de Jesus lá dentro, mas eu estou fazendo o meu serviço com excelência. Porque eu não estou fazendo para ele, eu estou fazendo para Deus. Tudo que nós fazemos, quer comais, quer bebais. E agora a gente entra na questão da adoração versus o louvor. Coloquei versos, mas só para dar um porque a adoração é uma postura, como a gente já viu, uma postura de vida que reflete obediência e reverência. Então a adoração, ela é muito mais do que eu acho que é. Adoração é mais do que louvor, que música, que dança, que as minhas palmas. Essas são expressões de louvor. E agora é o que eu vou dar alfinetada em nós. Você ergueu o braço, quer falar? Não. Você tem que erguer o braço e já falou, pode falar. Tá, só porque eu ia falar de ministro de louvor, já fui mexendo aqui. Essa é uma alfinetada que eu dou em nós, ministros de louvor. Por quê? Louvor não é adoração. Concordo. 3 cantores caíram duro agora. 3 ministros de louvor caíram duro. Igual o Didi, né? Embora eles estejam relacionados, esses dois termos, né, eles têm distinções no contexto bíblico e teológico também, tá? E vamos esclarecer melhor então, para ninguém sair daqui magoado, né? E para ninguém que está assistindo falar, não vou mais para a igreja, herege, entendeu? Louvor, ele refere-se principalmente a uma expressão verbal ou musical de gratidão, exaltação ou celebração a Deus. Enquanto eu continuo lendo, eu gostaria que vocês abrissem Salmo 150. Tudo que tem fôlego. Tudo que tem fôlego. Então, no hebraico, essa palavra que está aqui falando sobre louvor, essa palavra louvor aqui, ela é halal. Vocês conhecem alguma coisa? Como é que é halal? Aleluia.
Essa é a raiz da palavra aleluia. Aleluia. É daí que surgiu. E essa palavra, isso significa louvar ou celebrar, tá? E elas são usadas em muitos dos salmos, em outras partes, mas principalmente nos salmos, e esses 150 que, né, fala tudo. Mas eu acho que eu falei para os irmãos da Bíblia, mas eu vou ler aqui, só para não ter uma distinção, mas eu vou ler porque quem está assistindo a aula vai ter que ouvir inteiro. Se não ler em casa, vai ouvir agora. Amém. Tem 6 versinhos, mas aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem no seu poderoso firmamento, louvem pelos seus feitos poderosos, louvem no segundo a imensidão da sua grandeza, louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com lira e harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia. Tudo que tem vida, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. É uma expressão. Então, para os atos de proclamar as obras de Deus com alegria, com música, com dança. Louvor é basicamente a parte ativa da adoração. É a parte emocional da adoração. Porque a emoção, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, que muitas vezes a gente fica, olha, tem que ter um culto racional, então tem que ser aquela coisa pensando, uma expressão de... Não, gente, emoção, Deus tem emoção e Ele colocou isso na gente, é para expressar. Sim. Você está com a alegria do Senhor, expressa a tua alegria, cantando, dançando. Claro que a gente tem que ter o cuidado, né? A reverência perante o Senhor, expressa. Ordem e a decência, mas expressa a tua alegria, canta, dança, pula, grita, exalta o nome do Senhor. Essa é a parte ativa, essa é a parte emocional. Ele espera isso de nós porque Ele colocou isso em nós, senão Ele não colocava. Por que Deus ia pôr emoção na gente se não for para a gente usar? Não faz sentido. Então o louvor, ele é parte. Já a adoração, como a gente já discutiu, é um conceito mais amplo. Ele engloba uma postura de vida, de reverência, obediência, entrega e temor e serviço a Deus. Eu vou ficar repetindo isso. Ou seja, a adoração vai além do louvor. Ela abrange a totalidade da vida, como a gente lê em Romanos 12:1, o sacrifício vivo. A vida. Santo, agradável. Então o louvor não é adoração, mas ele faz parte da adoração, ele é incluso, ele é necessário, essa expressão emocional, essa parte ativa. Beleza? Já os líderes do louvor, ministros do louvor já não estão mais com raiva de mim. Seguimos então. Adoração que desagrada a Deus. Tendo em mente que o nosso serviço a Deus é a adoração, né? Que o nosso serviço a Deus é a nossa adoração, e não apenas rituais ou as expressões emocionais, como a gente citou aqui, nos surge uma reflexão extremamente necessária. E essa é uma pergunta focal que a gente precisa fazer. E se a nossa adoração estiver desagradando a Deus ao invés de honrá-lo? Nós vimos que nossa adoração é serviço. E se a minha vida, se a minha adoração, se o meu serviço está desagradando a Deus ao invés de honrá-lo? Não sou eu nem você que devemos definir a forma correta de adorar. A gente já viu isso. Quem define como deve ser adorado é Deus. Ele define quem deve ser adorado. Desde o início, o próprio Deus deixou claro que o homem não é livre para adorá-lo de qualquer jeito. A gente tem mania de criar coisa, de inventar. Mas desde o início, é assim que eu quero. Ele definiu aspectos. Como foi falado no domingo, nosso Deus é um Deus de detalhe. Ele estabelece as coisas. Eu que coloquei o firmamento, eu que fiz aqui, eu que coloquei lá. Nosso Deus é um Deus de detalhes. A adoração tem padrões definidos. Nosso Deus é um Deus de detalhes, de organização, de ordem, decência e regras. E para isso, nós vamos abrir em Levítico, capítulo 10, né? Verso 1, nós já lemos o 3, mas agora vocês vão entender por que Arão ficou em silêncio naquela hora que nós estamos. Então, Levítico 10, a partir do verso 1, diz bem assim: Nadab e Abiú,
filhos de Arão pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Meu Deus. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. No verso 3, Moisés então disse a Arão: foi isso que o Senhor disse: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. À vista de todo o povo glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Uau. Fogo profano, fogo estranho em algumas das versões. Quando Deus deu ordem para a edificação do tabernáculo, ele definiu detalhes de quem poderia ministrar, que seriam os sacerdotes consagrados, todos eles somente da descendência de Arão. O Senhor definiu como eles deveriam se preparar, desde os rituais até mesmo as vestes específicas, as cores, as pedras que tinham que ir, o tamanho, os adornos, o tipo do tecido. Ele definiu detalhadamente como ele queria que fosse. Isso está lá em Êxodo 28, quando ele estabelece todos esses padrões. E também estabeleceu regras até mesmo como eles deveriam se portar diante da Arca da Aliança, dentro do tabernáculo. Tudo, os mínimos detalhes. Você vê detalhe do negócio. Não, para que eu preciso o tamanho de tal? Detalhe, tudo com um significado, mas eu não vou entrar aqui lá. E ele também definiu o que poderia ser sacrificado e até as quantidades. A gente vai ver lá em Levítico, desde o capítulo 1 até o capítulo 7, ele vai falar ali do que pode ser, por separado, por que é queimado, o que é comido, oferta para isso, sacrifício para aquilo, o que é queimado, o Queima que é gordura, deixa a carne separada. Para quem que era. para quem era. E isso Levítico 1:7, mas aí tem Êxodo 30, do 34 ao 38, eu deixei separado aqui, quando ele fala assim, Êxodo 30, do 34 ao 38, fala: disse ainda o Senhor a Moisés: junte as seguintes essências, bálsamo, ônica, gálbano e incenso puro. Acertei gálbano, eu jurava que eu ia errar falando. Todos em quantidades iguais, e faça um incenso de mistura aromática, obra de perfumista. Levará sal, será puro e santo. Moa parte dele até virar pó e coloque-o diante das tábuas da aliança na tenda do encontro, onde me encontrarei com você. O incenso lhe será santíssimo. Não façam nenhum outro incenso com a mesma composição para uso pessoal. Considerem-no sagrado, reservado para o Senhor. E o 38. Quem fizer um incenso semelhante para usufruir sua fragrância será eliminado do seu povo. Aqui diz extirpado. Extirpado, essa palavra é muito mais maneira. Extirpar, sabe o que é extirpar? Sabe o que é extirpar? É arrancado com força, Rala. detonado. Cortar mesmo e tirar. Extirpar. Extirpar é para não sei quando você vai, vou extirpar essa praga. É para não nascer de novo. No meu é expulso. Expulso, será expulso, Expungar. expulpado. Na outra versão, expungado. Exatamente. Então veja só, uma das coisas mais importantes, isso aqui eu fiquei, depois eu marquei aqui, ó, quem fizer incenso semelhante. Olha só o cuidado que Deus tem. Ele fez os detalhes e falou: isso aqui é para mim. É para mim. Você está fazendo isso aqui, segue esse padrão, o incenso será santíssimo. Não faça outro incenso com a mesma composição para vocês usarem. Isso aqui que você está fazendo é para mim. Exclusivo. Exclusivo. Exclusividade, essa palavra é sensacional. A gente tem oferecido uma adoração exclusiva para Deus? Agora respira, engole seco, não responde em voz alta, tá? Porque eu não tenho coragem de responder. Sabe? E quem fizer incenso semelhante para usufruir da fragrância será eliminado do seu povo. Uma das coisas mais importantes, além disso que Deus estabeleceu, seria qual fogo que deveria ser usado para os sacrifícios. E era um fogo que ele mesmo havia acendido. A gente tem isso lá em Levítico 9, vamos lá, eu quero um Levítico 9, 23, 24 e um Levítico 6, 12 e 13. 23 já está aqui. 9 já está aqui. 9, 23, 24 e Levítico 6,
12, 13. Cadê Levítico? Achei. Levítico 9, Vai. 23. Quem achou o 9, 23? Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilou e caiu sobre as suas faces. Levítico 6, 12, 13. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Esse versículo é muito bom, cara. Exatamente. Muito bom. Agora, em ordem, vamos pensar na ordem cronológica, né? Aqui, no capítulo 9, a gente vê já acontecendo, né? O Senhor fazendo, descendo. O capítulo 6, o Senhor estava avisando, ó, vai ser assim e vai ter que ser feito assim. O capítulo 6 é Deus dando a instrução de como vai ser. Sim. O capítulo 9 Já é o momento que ele acontecendo. abençoa o povo e o Senhor já desce com o seu fogo ali, dando basicamente, ele estava dando a aprovação dele para o culto, estava iniciando o culto. A gente até o capítulo 6 a gente vai ver ali Deus dando a instrução de como seria o culto. Sim. Capítulo 9 é Deus dando o início no culto. Então o fogo, agora fogo desse o já fogo saiu começou. diante do Senhor e Exatamente. consumiu o holocausto, que diz ali, né? Esse fogo foi acendido logo após as bênçãos de Arão e Moisés, marcando a aprovação de Deus ao culto recém-instituído. Esse fogo divino deveria ser mantido continuamente, né? O fogo era ligado toda manhã, toda vez eles tinham que pegar a lenha, colocar mais um fogo, mas para manter aquele fogo. Aquele fogo. Era E o aquele que fogo que o aconteceu lá Senhor... na Nadab e Abiú, que eles foram lá e Exatamente, eles fizeram obedeceram. outra coisa. O que é? Ó, vamos ver o versículo certinho lá, vamos voltar para Nadab e Abiú, que eles falaram 10. 10, 1 e 2, nos quais acenderam o fogo. Acabou aqui. O fogo já estava aceso. Quem que eles foram acender outro fogo? Eles foram achar outro fogo. Foram acender outro fogo. Nadab e Abiú eram os filhos de Arão? Sim. Eram descendentes de Arão. Estavam consagrados? Ok. Estavam dentro da descendência. Estavam com as suas vestes? Provavelmente. Pegaram o incenso ali, prepararam? Ok, vamos, né? Acrescentaram o incenso, mas só que... Mas trouxeram fogo estranho. E uma coisa que eu estava conversando com a Aline em casa, eu estava olhando todo o contexto ali. Tá, vestes eram dentro, eles eram da descendência de Arão, o incenso estava aqui. Basicamente, o que eles fizeram, todas as coisas que eram humanas, que fazia parte do culto humano, eles fizeram. A única coisa que veio diretamente de Deus, eles não usaram. Todo o resto foram eles, o incenso, ó, você vai fazer o incenso. Então eles montaram o incenso. A roupa, as vestes, foi costurada por eles, o pano estava ali. O incensário, tudo era coisa humana. A única coisa que não era, que veio especialmente de Deus, era o fogo. Que foi a única coisa que eles desconsideraram. Legal, Eu fiquei lendo, falei, porque é muito interessante, porque o fogo simboliza, nesse contexto, simboliza a presença de Deus. Como que eles conseguiriam construir a presença de Deus pela própria mão? exatamente. Fogo. O fogo estranho aqui, como fogo muito bem colocado, simboliza a presença de Deus, eu estou simulando a presença de Deus no meio de um ritual. Teatro. Caraca. Eu estou aqui no ritual, eu tenho as minhas vestes, Eu sou filho de Arão. eu sou filho de Deus, eu sou crente, eu estou lá com a minha carteirinha de membro, A minha Bíblia. eu tenho a minha Bíblia, eu sei o louvor, eu estou aqui, eu vim adorar ao Senhor. Mas cadê a presença do Senhor? Nossa, eu arrepio inteiro, cara. Nossa. Sabe? Então pode parecer um detalhe. Não, mas é um detalhe. Só o fogo. Só que exatamente foi só o fogo. A única coisa que não podia faltar. O único simbolismo da presença de Deus. Era a presença de Deus. O resto, o ritual, a armação, as coisas, estava tudo ali. Mas faltou o principal, a presença de Deus. Nossa. Então, o que isso nos diz? Que adorar não tem a ver com a nossa vontade.
com a nossa criatividade, aquilo que a gente acha bonito, daquilo que está na moda, daquilo que está todo mundo fazendo. Adoração é obedecer à vontade de Deus, é a presença de Deus em ponto. Porque a igreja A está fazendo, porque o grupo tal está fazendo, porque tal pastor famoso falou, porque tal... Não tem nada a ver com isso. É a presença. Deus mandou fazer? Você faz. Deus não mandou fazer? Você não faz. Simples. Ah, mas nós podemos... Pode, vai na Davi. Tem certeza? Eles tiveram, sabe o que aconteceu? Arão se calou, porque os filhos dele acabaram de ser consumidos na hora, sabe? Arão não podia. E Deus disse que ele é santo e vai se mostrar santo. O que é se mostrar santo? Eu não vou me deixar corromper porque vocês estão inventando moda. Meu Deus. Não vou me deixar corromper porque vocês estão inventando moda. E eles tiveram que ser arrastados de dentro para todo o povo olhou. Todo o povo viu. E é isso que ele fala, que Deus fala, eu vou ser glorificado em todo o povo, todo mundo vai enxergar. Serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Os filhos de Arão decidiram adorar a Deus do seu jeito. Do jeito deles. Ofereceram fogo estranho, não autorizado por Deus, e foram consumidos, pois trataram o santo como comum. Meu Deus. É fogo. Aquilo é só fogo. É ritual. Fogo a gente acende, bate 2 pedrinhas, né? Naquela época não tinha fósforo, mas bate 2 pedrinhas, faz não sei o quê. É fogo, gente, é só fogo. Eles trataram o santo como comum. Às vezes como nós temos tratado os nossos cultos, como nós temos tratado, a gente vem para adorar a Deus no domingo, na terça, na quarta, no sábado, na segunda, independente do dia de culto, eu estou vindo para adorar a Deus, mas como eu tenho tratado o santo? Como eu tenho me importado, como eu tenho me vestido, o que eu tenho falado, como eu tenho atuado, como eu tenho chegado diante de Deus. A gente fala diante da igreja, mas a igreja, parede, mas a igreja aqui não está para simbolizar a casa de Deus. A gente não chama de casa de Deus. Como que eu chego de uma forma largada? Como eu tenho me apresentado diante de Deus? Isso não foi apenas um detalhe, foi uma quebra de um princípio essencial. Não cabe a mim ou a você determinar ou escolher como adorar a Deus. Meu Deus. Ele determinou como Ele quer ser adorado. E Ele vai se fazer santo para aqueles que quiserem se achegar a Ele. Aleluia. Como a gente estava falando antes de iniciar a aula aqui, o mesmo Deus lá, aqui ó, Levítico, Êxodo, é o mesmo Deus de agora. Deus não ficou bonzinho do nada e agora, não, tudo bem, eu vou relevar. Ele não releva. Nós temos a misericórdia porque Jesus veio e levou sobre Ele os nossos pecados, e essa foi a maior prova de amor, mas o nosso Deus não mudou. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. Aleluia. Isso está dizendo para a gente que o mesmo Deus que olhou para aquele detalhe, vamos jogar detalhe porque foi um detalhe grande, né? E queimou na hora. É o mesmo Deus que está olhando para mim e para você, vindo aqui na igreja e entregando uma adoração mais ou menos às vezes. Ou, vamos voltar para o aspecto que a adoração é vida, é o mesmo Deus que está vendo como nós atuamos lá no nosso trabalho, no nosso dia a dia, como nós lidamos com nossos filhos, com a minha esposa, com o seu marido, com o seu vizinho, no teu ambiente de trabalho, com o teu colega, com o cara que passa na rua. É o mesmo Deus que está olhando essa tua adoração diária, é o mesmo Deus que queimou Nadab e Abiú. Porque essa passagem da Nadab e Abiú, ela mostra essa forma célere, essa forma rápida e rigorosa com que Deus puniu. E isso deve ser um alerta para nós de como Deus leva a adoração a sério. A adoração atual, que tem buscado agradar mais aos homens, incorporado até mesmo práticas antibíblicas no culto a Deus, somente para atrair pessoas, deixando de lado a palavra que confronta e busca a santidade por medo de desagradar um ou outro, tem acendido fogo estranho na igreja moderna. Meu Deus, é forte. E isso eu não estou falando desta igreja, estou falando da igreja moderna que tem se corrompido para agradar, para trazer, não, mas eu tenho que alcançar o mundo. Jesus não precisou fazer isso, por que a gente tem que fazer? Jesus não deixou a santidade dele de lado para alcançar as pessoas. Ele, muito pelo contrário, ele se mostrou mais santo, ele se mostrou firme.
a palavra de Deus. A falta de reverência, a falta de postura moral e posicionamento contra aquilo que é claramente abominável diante de Deus. Nossa forma de falar, de agir, até mesmo de nos vestir, demonstra o quanto respeitamos e reverenciamos aquele a quem estamos adorando. Como você chega vestido diante de um ministro, chega o presidente ali, você, né, independente do presidente ser bom ou ruim nesse momento, mas como chega? Como você chega? Uma autoridade. Como você se apresenta para uma autoridade? Quando você vai numa entrevista de emprego, você vai de bermuda, de chinelo, você vai largado, você não escova o dente, você não penteou o cabelo, ou você coloca a tua melhor roupa, você se ajeita? Para quem é casado e foi pedir a mão para a esposa, você chegou todo largado na frente do sogrão e falou, vim casar com a tua filha. Não, cara, você se ajeitou. Para quem foi conhecer a sogra, foi arrumadinho, e você chegou todo desgrenhado e falou, eu sou sua futura nora. Não é assim, gente. E nem é. Então, como a gente se apresenta diante de Deus, gente? E eu não estou falando aqui de uso e costume. Não estou falando aqui o que tal roupa é certa, tal roupa é errada. Não tem que ser terno, tem que ser gravata. Isso não é uso e costume, gente. Isso é reverência. A forma de se portar. E isso não é só diante da igreja. Porque a nossa forma de falar, de agir, essa nossa postura, a gente precisa ter noção dentro da igreja, porque nós estamos num lugar que, tecnicamente, a gente chama de santo, casa de Deus. Mas essa postura também, ela tem que ser considerada para o resto do mundo. Nós já falamos, nós somos embaixadores do reino de Deus. Eu estou representando Jesus para aqueles que não conhecem Jesus. Como que eu estou apresentando Jesus? Com a minha forma de falar, minha forma de vestir? Cara, que Jesus que eu estou apresentando? Já ouviu a frase? Jesus é um cara legal que estraga o fã-clube? Eu já ouvi isso, cara. E é triste. Porque eu faço parte do fã-clube. E muitas vezes, será que a gente está agindo como fã ou nós estamos agindo como discípulo? Sabe? Somos embaixadores, que possamos refletir nisso. Então, para finalizar, uma aplicação prática agora, mais para a nossa vida como cristão, como liderança. Um líder adorador, ele é sensível à voz de Deus, obediente às Escrituras e comprometido com a santidade diária. Tá? O impacto da adoração verdadeira que é uma vida de serviço integral a Deus, ele reflete em tudo, na família, no trabalho, nas finanças, no ministério, na igreja e nas nossas decisões. Porque quando nós estamos tomando decisões baseadas naquilo que não estou tomando essa decisão para adorar a Deus, nosso foco, às vezes, na tomada de decisão muda. Então, devemos tomar cuidado com o ativismo vazio. Servir sem adorar leva a um ministério sem vida. Lembremos de Nadab e Abiú, que serviram, mas não da maneira que Deus mandou com que fizessem. Serviram a Deus, mas sem a presença de Deus. Ativismo vazio, fazer, eu tenho que tal, tem que acontecer, a igreja está precisando disso, eu vou fazer. Mas, cara, você está preenchendo espaço, você está fazendo ali para agradar o pastor A, pastora B, ou você está realmente entregando a adoração? Outro exemplo sobre isso, de buscar de algo superficial, aconteceu quando os israelitas eles foram libertos do Egito e eles foram para o Monte Sinai. No Monte Sinai eles pediram as tábuas para Deus, porém, quando ele pediu para Moisés que trouxesse o povo para mais perto do monte, né? Que para eles subirem o monte junto, porque ele queria ter relacionamento com o povo. Mas o povo não quis, falou o quê? Moisés, sobe você no nosso lugar. Que chegou, imagina Deus chegou lá, Moisés, só chegou Moisés, imagina Deus preparou um monte de cadeira, preparou um monte de cadeira e só chega Moisés. Aí o que ele fala para Moisés? O povo não quis relacionamento, a partir de agora quem chega perto do monte morre. É só você que Deus é esse que no mesmo instante está chamando o povo para a presença dele, mas agora quem chega perto do monte morre, porque o povo estava querendo a palavra de Deus, não estava querendo Deus da lei. E o medo? Subir. Pô, mas tem trovão, puta, parece que está caindo. Não, Moisés, sobe lá. Eles estavam querendo resolve o lá, Moisés. Mas eles não estavam querendo Deus da lei. E o pagar o preço. Porque tem que pagar um preço no serviço, na adoração. Pagar um preço. Estou querendo a bênção, mas não quer o dono da bênção. É o dono da bênção. Tem que pagar o preço. O preço de tempo. Mas Deus é um amor. É isso aí, mano. Sabe? Eu falo para o teu não, vamos
Você quer Deus ou quer o dono da bênção só? Só que a benção. Tem que querer o dono da bênção também, né? Só Porque quer faz o amor, que espera que ele leva na É, casa amor, dele. só que A gente amor. pede muito milagre, mas Querem trocar Deus pelo dinheiro. Assim, se você quiser ir ao outro caminho, eu te pago. Já viram? Pastor. Deus preparou um monte de cadeira nessa igreja, só subiu nós, no caso, né? Cadê o povo? Cadê o povo? Viu? Deus preparou um monte de cadeira. Cadê o povo? Cadê você aqui assistindo essa aula? Entendeu? Nós temos essa liberdade. Cadê? Pagar o preço. Aqui, ó, quem que trabalhou hoje, quem que vai trabalhar, quem que tem casa para limpar, tem neto, tem filho, tem que pagar o preço. É tempo, é dedicação. Vale a pena. Mas vale a pena. Vale a pena, com certeza. E para a gente finalizar, olhando para Josué, né, que a gente já leu, Josué se prostra diante daquele comandante do exército e tira a sandália reconhecendo a santidade. Em Romanos 12:1 ele nos chama para oferecer um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso exige santidade, como demonstrou Josué ao reconhecer o lugar santo. A adoração verdadeira nos torna sensíveis à voz de Deus e nos leva à humildade e à submissão. Aleluia. Você já tirou as sandálias? Vou perguntar de novo. E como atividade e desafio, eu vou deixar somente reflexão para vocês. Como eu posso cultivar um estilo de vida de adoração na minha rotina diária? Essa é a primeira pergunta. Como eu posso cultivar isso na minha rotina diária? Um estilo de vida de adoração na minha rotina diária. E segundo, o que em minha vida, rotina, serviço na casa de Deus ou no modo de adoração pode estar oferecendo fogo estranho diante de Deus? O que eu tenho feito? Refletir, Senhor, eu tenho feito alguma coisa que tenha entregue um fogo estranho? Eu tenho feito um ativismo, mas sem a tua presença? Senhor, eu tenho, como eu posso alinhar isso à sua vontade? É isso, essas duas perguntas para nós hoje. E eu fiquei esses dias, Senhor, beleza, nossa, eu escrevi a aula inteira, li a Bíblia, li hebraico, Senhor, mas por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou entregando isso? É para mostrar o quanto eu sei da Bíblia? Né? É porque eu realmente estou fazendo isso porque, Senhor, eu quero adorar o Senhor, eu amo a tua palavra e eu quero falar isso. Isso bate na gente, sabe? E eu não fiz a dinâmica, mas para finalizar, para não terminar nesse tão pesado, esse clima, eu gosto de Chaves. Quem que gosta de Chaves? Quem conhece Chaves? E hoje eu trouxe um versículo do Chaves para vocês. Isso aqui, ó. Já ouviram essa frase aqui? Lê para mim aí, João. Eu prefiro morrer do que perder a vida. Eu prefiro morrer do que perder a vida. Poético. Aqui, ó. Poético. Chaves. Mas sabia que isso aqui está na Bíblia? Ah, é? Quem sabe que Chaves está na Bíblia? Mateus 16:25. Vai lá. Chaves da Bíblia. E para a gente finalizar, porque isso aqui tem tudo a ver com essa aula. Tem tudo a ver com essa aula. Mateus, capítulo 16, 25 ao 28. Quem achar primeiro vai ler. Não vai ganhar nada, você vai ganhar bênção. De Deus. Quem não ouviu vai ganhar bênção. Quem não achar vai ganhar do mesmo jeito. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Vai até o 28. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade, vos digo que alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Eu prefiro morrer do que perder a vida. Com Eu prefiro certeza. morrer para minha vontade, para o meu estilo de vida, para minha forma de adorar errada, do que perder a vida eterna. Glória a Deus. A gente consegue enxergar Deus em tudo. Não que seja Deus aqui. Não. Chaves, não sei se ele era. Acho que não era. Não. Mas quando nós passamos a olhar a vida por uma ótica divina, você olha e fala, cara, eu prefiro morrer que perder a vida. Chave, eu prefiro. Peraí. Aquele que perder a sua vida vai achar. Qual que é o 28, que é o fim?
Em verdade vos digo que alguns atos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Quem quer ver o Filho do Homem no seu reino? Aleluia. Glória a Vamos Deus. morrer para adoração vazia. Vamos começar a viver uma adoração com um estilo de vida que realmente corrobore que tudo que nós fazemos é a Deus. A nossa vida diária é adoração a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Amém, Senhor. pastor. Obrigada, Pai. Amém? Vamos orar e vamos encerrar então. Feche teus olhos aí onde você está. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra que é fiel. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor sempre nos confrontar, porque nós sabemos que o Senhor quer o melhor para nós. Senhor, vem tirar todo o ativismo vazio, vem com o teu Espírito Santo, Deus, apontuando no nosso coração aquilo que tem sido um fogo estranho, aquelas coisas na nossa vida em que nós temos afastado a tua presença e colocado, Deus, a nossa vontade, Pai. Transforma-nos, Espírito Santo, para que nós cheguemos à estatura de varão perfeito, Deus, para que nós levemos em conta, Deus, a santidade que o Senhor nos exige, para que nós possamos verdadeiramente cumprir toda a obra em favor do teu nome, para te adorar, para te entregar toda a honra, e possamos dizer, e possamos chegar, como nós vemos nesse último versículo, diante do Senhor e enxergar a vida eterna ao seu lado, porque esse é o nosso intuito, esse é o nosso ponto de chegada, estar contigo por toda a eternidade. Muito obrigado por essa noite, leva-nos em paz aos nossos lares, é o que te pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome do seu Filho Jesus. Amém.